Memória na TV está em Paranapiacaba, a Vila Ferroviária de Paranapiacaba, o mais importante sítio histórico do Grande ABC. Em pleno dia de semana, o arquiteto Júlio Abbe vai fazer uma palestra sobre vários assuntos, inclusive vai destacar detalhes do tombamento do nevoeiro de Paranapiacaba. Acompanhem a conversa que nós tivemos há pouco com ele. Grande abraço. Doutor Júlio Abbe, de volta a Paranapiacaba. A sua casa? Há 40 anos estou aqui, né? Desde 1980, quando trouxe os alunos da Faculdade de Arquitetura aqui e está nesse projeto de conservação da vila. Então, acho que de lá até aqui continua tudo igual, né? Porque é uma vila ferroviária, uma vila que nasceu com os ingleses quando da construção da estrada de ferro. Não foi imediatamente, porque eles mesmo não acreditavam que era necessário fazer uma vila mesmo, né? Isso foi em 1900 já, de 40 anos depois de começado a estrada de ferro, né? Mas isso aqui é conhecido há 2.000, 3.000, 5.000 anos, porque isso aqui é uma passagem super importante do Planalto para o mar. Os índios já usavam isso sempre, né? Que era a antiga trilha dos Tupiniquim e tal. Agora, os ingleses, quando chegaram aqui, o Daniel Fox, né? Quando chegou aqui, estudou todas as descidas da serra aqui de Santos para São Paulo. E achou esse ponto como de menor declividade. É a mesma coisa dos índios. Então ele falou, aqui vamos construir estrada de ferro que diminui 50% do trecho que se fosse para outro ponto. Nós podemos dizer que a trilha dos Tupiniquins de 3, 4, 5 mil anos é a trilha do Piabiru? Exatamente, isso aqui é um dos trechos ou finais ou iniciais do Piabiru. Porque o Piabiru não é um caminho só, são vários caminhos, né? Eram caminhos o que mais foi utilizado foi esse de São Vicente a São Paulo e de São Paulo para o Paraná, Paraguai. Então isso foi muito utilizado. Então por isso que a gente fala, essa é uma das rotas do possível Piabiru, porque o Piabiru nunca existiu. Foi o nome que o padre Lozano, o espanhol, só deu no século XVII, 1600 e pouco, e deu no Piabiru esses caminhos indígenas. Mas o índio mesmo nunca chamou isso de Piabiru, a gente que está chamando. E o significado de Piabiru, você tem? Uma das coisas que é um terreno gramado, assim, plano e tal, né? Então isso aqui de qualquer maneira, é um caminho, né? Caminho. A grosso modo a gente diz, né, a gente aprende com os estudiosos que a trilha dos Tupiniquins, né, o caminho do Piabiru, interliga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Isso é o que ficou no imaginário popular. Agora, o certo é que quem primeiro usou esse caminho de Santa Catarina até os Andes foi o Pedro Aleixo, não, Aleixo Garcia. O Aleixo Garcia é o herói do Paraguai. Você vai no Paraguai, você tem nome de tudo quanto é lado, Aleixo Garcia, que foi o primeiro que penetrou todo esse caminho de Santa Catarina até o Império Inca. Chegando no Império Inca, ele estava com o exército Guarani e os Incas tinham o exército deles. Aí começaram a guerrear entre eles, mas o Aleixo Garcia conseguiu trazer muitas riquezas dos Incas e os companheiros deles de voltar até Santa Catarina. E com isso criou-se a lenda do Eldorado, que lá no Grande Sertão tinha muito ouro. Realmente tinha. Depois de alguns 10, 20 anos depois do Aleixo Garcia, os espanhóis acharam a prata em Potosí. E foi a grande riqueza espanhola que na América que sustentou toda a Espanha no século XVI e XVII. Além do arquiteto, pintor, o pai do Museu de Rua, Júlio Abbe, quem mais que estuda esses caminhos? É pouca gente, viu? É pouca gente. Então, uma da última coisa que eu, inclusive, vou falar hoje, nós vamos tornar o nevoeiro de Paranapiacaba como um patrimônio natural. E para provar que isso aqui é um patrimônio natural,
eu convidei um índio e um climatologista. O climatologista vai dar o aval científico de por que se forma esse nevoeiro a mais de 200 dias por ano, né? E o índio Hoje nós vai... tivemos sorte, né? Hoje acho que não vai ter, mas sempre tem. Às 2 horas, 3 horas começa nevoeiro. E o índio também explica isso pelo Botujuru, que é o túnel do vento, boca do vento. Nós Então, temos lá em São Bernardo o bairro Botujuru. em Botujuru é o nome que se dá entre uma passagem entre duas montanhas. Então tá cheio de Botujuru por aí, porque é nome indígena. Então, tá. Vamos torcer para que nenhum político mude o nome, porque é um nome importante. É um nome importante. Não, porque todos esses nomes indígenas de localidades têm 3.000 anos de uso. Então, os indígenas, quando se saía de um lugar, pô, já falava tudo. Vão passar pelo Botujuru, vão passar por Paranapiacá, vão passar por... Já era tudo... Era uma geografia gramatical, de linguística, né? Geografia E é linguística. interessante que o nome Paranapiacaba, também lendário, não era praticado há 100 anos. Falava-se Alto da Serra, né? E não falava Paranapiacaba. Não, o nome da Serra de Paranapiacaba, isso existia, isso já existia. Agora, a vila de Paranapiacaba foi dada só em 1900 e pouco. Porque a gente até faz confusão com o Alto da Serra aqui, onde nós estamos, no distrito de Paranapiacaba, e o Alto da Serra lá na descida da Estrada Velha do Mar. Também. Lá também é Alto da Serra, é o topo da serra, né? Aqui é realmente topo da serra. Então é Paranapiacaba, lugar de onde se vê o mar. Só vê mesmo. Aí se vê. Quando a neblina deixa, o nevoeiro deixa. Se o nevoeiro deixar, vê o mar. Vê o mar. Televisão, né? Lá na antena lá em cima dá para ver o mar. Mas olha, eu acho que a grande notícia é o tombamento do nevoeiro de Paranapiacaba. Então, fala mais sobre isso, meu Deus. Então, nós vamos solicitar esse tombamento como patrimônio natural. Agora, quando você tomba uma casa, você pode tombar para preservar, mas também pode tombar e fazer ela cair. O nevoeiro não tem jeito de se eliminar. Esse nevoeiro já está há 1 milhão de anos. Aí vai continuar por mais 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de anos. Quer dizer, quem pensou isso foi Júlio Abbe, o climatologista. Quem que é? O Robson, o climatologista, deixa eu lembrar, Gustavo, é o professor Gustavo, do Instituto de Geologia. E o Robson Miguel, que é o índio. Que também é outro batalhador. É, outro batalhador. Então, porque ele ensina lá em Ribeirão Pires o tupi atual. Porque o tupi é uma língua viva de 3.000 anos, 4.000 anos, ininterrupto. É o que eu vou falar na palestra aqui. Porque o tupi é uma das poucas línguas, o celta era falado em toda a Europa até o século XVI, XVII, mas depois virou irlandês, virou inglês, virou galego, virou tudo quanto é coisa. Mas o tupi continua sendo falado hoje, pelo menos em 40 aldeias no estado de São Paulo. Mas você tem no Paraguai, Paraná, até Pernambuco, toda a Amazônia. Então, tupi é falado uma língua direta de 3, 4 mil anos, sem modificação. Sem modificação. Então, a grande riqueza que o Brasil tem é esse tupi, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem que estuda a língua tupi? Além do Robson Miguel, claro. Não, tem o Navarro que estuda tupi antigo. Navarro, ele morou aqui? Morou aqui, tem uma casa aqui. E o Navarro? Navarro estuda tupi antigo, o que foi escrito no século XVI e XVII. Então ele se baseia nesses livros para estudar o tupi antigo. Agora, Robson Miguel, ele dá aula de tupi atual. Mas tem pouquíssima diferença, não tem muita diferença. Só a grafia é que o tupi antigo era escrito na grafia portuguesa, ou espanhola, ou alemã, qualquer coisa, né? Então eles não sabiam a pronúncia certa. Agora, o Robson Miguel, ele dá a pronúncia certa modificando o alfabeto latino. Então tem várias palavras por exemplo, o V e o B não existe no tupi. É uma mistura entre os dois, né? Então, só que a gente, quando fala, já vai Itapé, vá, né? Então, virou vá, vá. Mas o vá não existe em tupi, né? Ainda com relação ao tombamento do nevoeiro de Paranapiacaba.
essa solicitação vai ser feita junto ao Condefat, Conde Fapasa, a de Santo André. é de Santo André. Já houve um contato? Não, ainda não fiz, não. Vai sabendo Ninguém pela tá matéria. sabendo. Não, mas como eu já fui responsável pelo tombamento da vila e da estrada de ferro até Cubatão, então agora é o terceiro pedido que estou fazendo na vida, né? Então é bom O agora. primeiro pedido foi o tombamento da vila de Paranapiacaba. É. Eu lembro da Beth Mendes aqui presente. Lembra disso? Ah, Aquela lembro, atriz? lembro, Foi lembro. mais ou menos nessa. Foi nessa né? época, assim, 87. Foi, o tombamento também foi 87. Júlio Abe pediu. Não foi. foi? Foi uma comissão que eu trouxe os alunos da FAO em 80. Aí fizemos um simpósio aqui, juntamos o pessoal da vila, a Associação de Arquitetos de Santo André. E aí depois fizemos o segundo simpósio que convidamos o Condefat, convidamos todo mundo e criou a comissão para Paranapiacaba para tombamento. Aí foi feito em 87, Tombamento de Paranapiacaba. da vila. O segundo pedido. O segundo pedido foi que nós descemos pela Serra Nova, que foi a segunda linha do funicular, descemos umas 10 vezes, vai durante os 10 anos, e depois no final nós levamos 2 técnicos do Condefat. Eles gostaram tanto da nossa viagem pela descida dos trilhos, que era um perigo, né? Porque cada um tinha que escrever uma carta de qualquer acidente é responsabilidade própria. Então nós descemos várias vezes e com isso nós fizemos um pedido de novo. Aí os técnicos do Condefat fizeram lá o relatório dele e conseguiram o tombamento do quarto patamar aqui até Cubatão. São 4, 5 estações, né? E todos os túneis de adultos que tem na serra. Agora, o sistema funicular Serra Nova tem jeito? Está caindo aos pedaços? Não tem. Não, Serra Nova não tem jeito, não tem dinheiro no mundo que consiga restaurar isso. Não tem jeito. As pontes de ferro já estão todas enferrujadas, então isso não tem mais jeito mesmo de recuperar. Os túneis estão em perfeito estado até hoje. Todo o sistema de drenagem na serra foi refeito em 1920, mais ou menos, estão perfeitos então. Então a serra, hoje a MRS usa ela como transporte de minérios e outras coisas, graças a esse trabalho que foi feito pelos ingleses em 20, 30. Então, quer dizer, então não tem jeito, quer dizer, apesar dessa conservação. Não, ele está identificado como patrimônio. Mas não é que está abandonado, está lá, né? Mas coisas grandes não. As estações, as rodas gigantes, está tudo no lugar. Agora, descer um trem no sistema funicular, isso não tem Júlio dinheiro. Abe acha que não tem... Não tem dinheiro que consiga... eu trouxe os ingleses aqui uma vez, no pessoal da cultura inglesa, veio o cônsul inglês, veio muita gente assim, mas eles também têm problema de conservação das ferrovias lá na Inglaterra. Então eles conseguem, porque isso aqui dessa Serra do Mar é o maior empreendimento tecnológico industrial inglês no século XIX. Isso ninguém fez no mundo inteiro. E no século XXI a gente não consegue salvar. Eles fizeram isso aqui em 5, 6 anos. Tanto a Serra Velha como a Serra Nova fizeram em 5, 6 anos, né? Uma coisa assim incrível como conseguiram fazer tudo isso na Serra e o metrô em São Paulo, cada linha leva 10, 15 anos. Então é uma coisa diferente. Não é a gente querer dizer que no passado era melhor, não. É porque a prática mostra que havia um esforço para fazer, né? Agora, os ingleses fizeram o projeto e ofereceram as máquinas, tudo. Mas quem construiu tudo isso na serra foram os alemães, portugueses, espanhóis, italianos, todos que foram contratados diretamente na Europa, porque o Brasil só tinha escravo. E pouquíssimos escravos trabalharam aqui na serra. Era proibido, porque os ingleses proibiam, né? Havia os quilombos na serra, tal, de uma resistência, mas não como mão de obra. Mão de obra não, os ingleses não permitiam. Júlio Abe, hoje o município, em convênio com o Estado, com o governo federal, tem feito algumas coisas pontuais. Isso é importante, mas são pontuais. Nós passamos aqui, a torre da estação está sendo restaurada. O relógio, né? O relógio está. Mas isso é obrigação da MRS, né? Isso é da MRS. Então, agora, a vila está mais ou menos, pelo menos está
Está faltando de conservação de várias casas que estão caindo, tudo. Então, isso aí. É. A página Memória está batendo muito em cima da questão do futebol, o campo de futebol. Esse é o mais antigo do Brasil hoje. Não é Quer dizer, bem o mais mas antigo, sabe, mas é. mas quer ver uma coisa? Não foi aqui o primeiro jogo, houve jogo no gasômetro e tal, mas o campo onde se jogou, É o único que sobrou. não, lá agora tem casas. Lá, no Bangu, no Rio, foi lá o jogo, há uma briga com São Paulo. Pode brigar à vontade para saber qual foi o primeiro jogo. Agora, do campo que restou, é esse mesmo. É esse mesmo, o único que sobrou é esse aqui. Está inteirinho aqui ainda. Então, eu acho Quer dizer, tudo que se investir no campo é uma coisa boa. é coisa ótima, né? Então, Prefeito Paulo Serra, tá vendo? Olha, é uma autoridade. Vamos salvar o campo de futebol do Serrano. É o mais antigo do Brasil. Não foi aqui que teve o primeiro jogo, não foi aqui que um clube surgiu e continuou, mas em termos de campo de futebol, ele é anterior ao Pacaembu, anterior ao campo do Juventus, anterior ao campo do Fluminense, que comemorou agora 100 anos. É nosso patrimônio, dentro de Paranapiacaba. é bem de Paranapiacaba, que os ingleses estavam aqui e tudo, e eles que ensinaram o Brasil a jogar futebol, né? Paulo Riscala foi o criador de um espaço aconchegante aqui na parte baixa de Paranapiacaba, a Vila Ferroviária, que é o Infinito Olhar. Como é que surgiu essa ideia? Foi você e sua esposa? Isso, a minha esposa Elisângela Oliveira, né? Primeiro nós começamos com um projeto social chamado Infinito Olhar, que trabalha com a fotografia, o olhar dos jovens sobre Paranapiacaba, para eles valorizarem o lugar que moram, valorizar as casas, né? Que não são casas velhas, são casas históricas, que precisam de um carinho, precisam de uma manutenção. Com isso, nós alugamos um espaço na parte alta e para expor a obra desses jovens. E a arte leva ao café. E todo mundo perguntava, não tem um café? Onde está o café? E com isso nós começamos a servir um café, do café foi para o bolo, nos formamos baristas. E agora, atualmente, nós estamos nessa casa aqui na parte baixa, e separamos a associação Infinito Olhar do Café Infinito Olhar. Então a gente continua um trabalho com os jovens na parte de fotografia, arte e meio ambiente. E tem o café, que a gente serve produtos de pequenos produtores, não temos refrigerantes de grandes marcas, nós temos sucos naturais. O Cambuci não pode faltar, né? O Cambuci, a gente tem um café gelado com Cambuci, que é uma receita nossa. E a gente trabalha com todas as nossas opções são veganas, que tem um público muito grande que vem para Paranapiacaba, traz a natureza, que tem essa opção vegana. E agora, junto com o Júlio Ab, nós estamos trabalhando. É um belo parceiro, né? É um belo parceiro. Essa casa, vocês têm um levantamento histórico dela, assim, de quem morou aqui? Que ela tá perfeita, né? Foram ela vocês tá que ótima. restauraram? Não, a gente apenas pintou uma parte por dentro, a gente recuperou o que estava um pouco mais sujo, né? Refiz toda a parte elétrica que não tinha. E apenas isso, ela está praticamente original. E praticamente limpamos as paredes. Infelizmente, várias estão abandonadas, né? Sim, sim. Muitas abandonadas. Se todos fizessem só um pouquinho, já melhoraria muito, né? O Café Infinito Olhar e a Associação Infinito Olhar ficam abertas de quando a quando? O café eu abro de quinta a domingo, de quinta a sexta, da 1 até as 18. Sábado e domingo e feriado, das 10 às 19 horas. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Obrigado boa a você. sorte, parabéns pelo trabalho. Obrigado.